É verdade que a greve dos caminhoneiros causou muitos distúrbios, muitos transtornos na população de uma maneira geral. Causou, não, continua causando, porque ela não acabou de vez, ela está se diluindo e tudo indica que terá, de alguma maneira, será suspensa até pelo menos segunda-feira. Bom, agora vamos pensar se não tivesse havido a greve dos caminhoneiros. A Petrobras ia continuar a cobrar diariamente aumentos. Aumentos de 1%, de 0,5%, 1,3%, mas que no final, vamos dizer, desde julho, já tinha alcançado 59% de aumentos, tanto no diesel, quanto na gasolina, quanto ainda mais no gás de cozinha. Então, o que fez a greve? Qual foi o efeito imediato dessa greve? Foi dar um basta na política financeira do governo e, consequentemente, da Petrobras, de fazer aquela tal da paridade com o dólar e a paridade com os preços internacionais do petróleo. Agora, por esse acordo com o governo, a Petrobras só poderá aumentar o preço do diesel pelo menos de mês a mês e não mais de dia a dia. Agora está na cara que isso vai também se refletir na gasolina e também no gás de cozinha. Por quê? Porque ninguém vai ficar de braços cruzados e o próprio governo e a Petrobras vão ter de repensar, de fazer uma nova política. Aí pode-se dizer, bom, mas aí a Petrobras vai falir. Quando é que a Petrobras faliu? Essa é outra falácia. Não faliu nunca. Inventaram aquela coisa de corrupção, a maior corrupção da história, o maior escândalo de corrupção da história, que foi esse, descoberto pela Lava Jato, lá na Petrobras. Mas vamos dar aqui um dado simples. Dizem, quer dizer, os jornais, a grande mídia, diz que a Petrobras teve um prejuízo de 42 bilhões de dólares por causa daqueles escândalos descobertos na grande empresa de petróleo brasileira. E o que é que ocorre? No dia em que a Petrobras recuou dessa política, obrigada, forçada pela greve dos caminhoneiros, quando ela reduziu drasticamente em 10% o preço do diesel, lá fora ela teve um prejuízo de 47 bilhões de dólares. Então, como é que fica aí essa comparação? Houve, segundo a própria mídia, o prejuízo de 42 bilhões de dólares ao longo de anos e anos na administração da Petrobras. E ela perde em apenas um dia, por causa dessa decisão de contrariar a política internacional e impor seus próprios preços, ela teve um prejuízo de 47 bilhões de dólares. A gente vê aí que a coisa é muito volátil e que serve muito mesmo é de manipulação. É disso que a mídia precisa para sustentar essa política da Petrobras, que é também uma derrota para a mídia, uma derrota para o poder econômico. E isso para a gente não falar aqui do Pedro Parente, o presidente da Petrobras, que não está fazendo apenas essa política alucinada dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, mas, sobretudo, ele está esquartejando a Petrobras e todo o seu sistema de distribuição e processamento e exploração do petróleo. O Pedro Parente, homem que veio do FMI e que presidiu a Bunge,
aquela grande empresa americana de alimentos. O Pedro Parente é o responsável por aquilo que aconteceu com o pré-sal, que foi totalmente entregue aos estrangeiros. E agora estão vendendo os últimos lotes daquela preciosidade brasileira, e que seria a salvação, inclusive, da educação e das nossas crianças. Ele simplesmente está vendendo ao preço de $1 o barril, enquanto o preço internacional do barril está a $80. Agora, quem é que ganha com esse dinheiro? Não é só as multinacionais. É claro que também o Pedro Parente e os patrocinadores do Pedro Parente. E quem são esses patrocinadores do Pedro Parente? Bom, nós deixamos aí a indagação, que é muito melhor o telespectador e o internauta procurar na internet.